Sejam todos muito bem-vindos, sejam bem-vindas ao Arquitetando Orçamentos. Aqui falamos sobre orçamento de obras para engenheiros e arquitetos. E o tema de hoje é: quais as vantagens de orçar? Vou pedir aí para as pessoas que entraram para encaminhar essa live para pessoas que talvez não se descobriram ainda na profissão da engenharia. A gente vai estar falando aqui sobre as vantagens de orçar, então pode ser que acabe brilhando os olhinhos aí de alguém que ainda não se identificou em alguma área da engenharia civil, tá bem? Espero que vocês compartilhem essa live. Hoje, então, vamos falar sobre as vantagens de orçar na nossa segunda live da semana. E então, muitas pessoas, na verdade, não têm interesse em orçar, em fazer orçamento de obras, né? Muitas pessoas acabam fugindo, ou porque acham que é complicado, ou porque parece que é muita responsabilidade, né? Eu vejo que alguns engenheiros acabam, por exemplo, focando mais na produção, indo para a obra, né? E talvez ache que o orçamento não é para ele, então isso acontece. Acontece que eles acabam falando, né? Não, tem que fazer e pronto, então às vezes também não dão devida atenção no orçamento. E também aquelas pessoas que falam assim, não, mas para aprender orçamento, na verdade, vai levar muito tempo, né? Vai levar muito tempo para eu aprender. Ou às vezes as pessoas também falam, não, mas eu não conheço de método executivo, eu não conheço de materiais, né? Eu nunca trabalhei em uma obra, por exemplo, para saber como fazer um orçamento. Então isso acaba acontecendo também. Ou que nem eu falei, que existem aqueles profissionais também que ainda não nem sabem o que é orçamento, talvez nem se descobriram aí na área de engenharia. Então, compartilhem essa live com as pessoas que talvez possam se interessar em seguir essa área de engenharia, que é o orçamento de obras, que a gente vai estar falando aqui sobre as vantagens que você tem em aprender a fazer orçamentos, em orçar obras, tá bem? Então, assim, será que o orçamento ele é como um obstáculo para algumas pessoas? O que vocês acham? Que o orçamento talvez seja um obstáculo que as pessoas gostam, talvez prefiram evitar, né, do que mexer com o orçamento de obras? Na verdade, assim, a gente tem que ver como se fosse um obstáculo, como se fosse qualquer outra coisa da nossa vida, né? Sempre quando tem um obstáculo, o que acaba acontecendo? A gente acaba julgando que aquilo vai ser difícil, né? A gente acaba. Sim, corro dele. A Ju. Ah, legal, Ju. Então, a gente acaba julgando ser difícil, às vezes a gente não vê vantagem, né, quando aparece um obstáculo, mas quando a gente acaba superando aquele obstáculo, a gente viu que aquilo realmente foi necessário para você conseguir o resultado esperado, né? Isso acaba acontecendo. Então, a gente pode até dizer que, por exemplo, um obstáculo é como se fosse uma pedra, né? Que você tem que pegar essa pedra e ir construindo a tua escada ali do sucesso, né? Uma coisa que eu gostaria até de compartilhar aqui com vocês, antes de iniciar essa live, que eu acho que é uma coisa que me falaram uma vez e eu acho bem bacana passar aqui para vocês, que é o seguinte. Sempre tem aquele cargo que você admira, né? Aquele cargo que você gostaria de estar, que você vê assim, nossa, um dia ainda vou chegar lá, né? Eu gostaria que você, então, assimilasse esse cargo a uma pessoa, alguma pessoa que você conhece e que está nesse cargo hoje. Eu gostaria que vocês assimilassem. E o que me falaram uma vez é o seguinte, que a gente tem que sempre procurar entender qual o caminho que aquela pessoa percorreu para ela chegar onde ela está. Então, por exemplo, se você admira um cargo, você assimila a pessoa, você vê como que essa pessoa chegou lá, entendeu? Por exemplo, ela fez cursos, ela fez pós-graduação, ela se aprofundou nisso, no que ela foi caminhando, como que ela foi nessa trajetória até ela chegar no cargo que ela está. Então, acho que isso é bacana passar aqui para vocês, que talvez seja uma inspiração, talvez para pessoas que talvez não estejam tão felizes no trabalho que estão hoje e que se você olhar dessa forma para cargos que você admira, talvez você possa estar se inspirando e caminhar nessa direção também, certo? Então, como eu estava falando para vocês ali, na parte
da construção civil, né? Não tem como você ter sucesso em uma obra se você não entender de custos. Então, no caso, você precisa entender custos para você ter um sucesso na sua obra, né? Se você é da construção civil, tanto o engenheiro, o arquiteto, às vezes responsável por alguma obra. Então, você precisa, ao mínimo, entender de custos, né? Então, quais que seriam essas vantagens de orçar? Eu vou começar aqui pelos mais básicos que eu acho, vou comentar várias coisas que eu acho legal, que às vezes pode abrir o olho de alguém aí e se interessar, por exemplo, nossa, é bacana essa área, que talvez você não tinha aquela visibilidade sobre esse setor, sobre essa área da construção civil, certo? Então, vamos lá para a primeira vantagem que você tem ao orçar uma obra. Então, a primeira vantagem é a seguinte, que o mercado ele é muito amplo para essa área e também é pouco concorrido. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque o mercado ele abrange não só, por exemplo, engenheiros ali, no caso, obras de uma determinada tipologia. Então, por exemplo, quando você trabalha com orçamento de obras, só um minutinho. Quando você trabalha com orçamento de obras, você pode trabalhar tanto com arquitetos, você pode trabalhar com engenheiros, né, com construtora, você pode trabalhar com obra pública, você pode trabalhar também com obra privada. Então, no caso, tem várias áreas que você pode trabalhar com orçamento. E os orçamentos, no caso, se você for ver de todas essas áreas que eu falei, o orçamento, a base do orçamento é a mesma. Então, você sabendo bem a base, você consegue, digamos, trabalhar em qualquer uma dessas áreas, então o mercado é muito amplo. E por que eu falo também que o orçamento de obras é pouco concorrido? Eu vou fazer perguntas aqui para vocês, quero ver vocês respondendo. Então, quantos engenheiros de custos vocês conhecem? Queria que vocês me respondessem aqui. Tirando eu, né? Quantos engenheiros de custos vocês conhecem? Acredito eu que seja poucos, bem poucos, né? E se eu perguntasse para vocês quantos engenheiros de obra vocês conhecem? Quantos engenheiros de obras que tocam obras ou engenheiros, né, que fazem projetos, né, que é na parte de projeto, ou então arquitetos. Quantos engenheiros, quantos arquitetos vocês conhecem? Não é um número muito maior comparado com engenheiro de custos? Só você? Muitos, vários, todos? Pois é. Então, por isso que eu digo que é um mercado pouco concorrido, porque as pessoas, elas não acabam indo para essa área da engenharia. Então, a gente fala que é pouco concorrido porque realmente há poucos no mercado mesmo, tá? Então, e a gente vê também que é um cargo necessário. Isso porque as empresas, né, de construção civil, as empresas, elas não é nenhuma ONG, né? Não é nenhuma empresa que, por exemplo, é um instituto sem fim lucrativo. É uma empresa que ela tem que lucrar, então ela tem que cuidar dos custos. Toda empresa, né? Então, por isso que é um cargo também muito importante. Então, eu deixo aí a primeira vantagem para vocês, né, de orçar, que é porque é um mercado amplo e sim é pouco concorrido, certo? Segunda vantagem que eu gostaria de estar passando aqui para vocês, então, vantagem de orçar, seria o consumo de materiais que você acaba memorizando, você acaba tendo na mente ali, que você acaba buscando. Digamos, se você olhar para uma parede, você sabe dizer ali mais ou menos quanto que vai de argamassa. Então, você consegue assimilar algumas coisas referente a consumo de materiais. Então, eu até brinco assim, que às vezes uma pessoa normal passa por uma parede e só vê uma parede, às vezes nem vê a parede, né? E o engenheiro de custos já olha a parede e já imagina assim, tantos tijolos, a argamassa de assentamento, a argamassa de reboco, teve uma demão de massa corrida, teve de pintura. Então, tipo, o engenheiro de custos já vê muito mais além do que uma simples parede, né? Então, você acaba vendo as coisas com outros olhos, você já consegue imaginar os consumos e você acaba memorizando esses consumos também.
Então, se eu perguntasse aqui para vocês também, qual que é o consumo, por exemplo, de rejunte por metro quadrado? Talvez algumas pessoas que não tenham tanta experiência iriam me falar um valor fixo. Então, por exemplo, é X quilos por metro quadrado. Mas, na verdade, você acaba já tendo uma outra visibilidade quando você começa a orçar obras, que seria o seguinte, no caso, se eu for rejuntar, no caso, eu vou rejuntar as juntas, né, da cerâmica, por exemplo. Essa cerâmica, ela é, por exemplo, 90 por 90, 80 por 80, ou ela é uma cerâmica, sei lá, 20 por 30. Então, tem essa diferença. Então, quanto mais juntas, mais rejunte eu vou ter. Então, às vezes, algumas pessoas acabam utilizando ali um valor médio, mas a gente sabe, por exemplo, que isso vai dando diferença no orçamento. Inclusive, como eu trabalhava com orçamentos de obras de grandes escalas, onde havia uma grande repetitividade, eu percebia muito isso, que às vezes alguma coisinha que você já não considerava tão bem, no final já tinha um resultado sobre aquilo, às vezes não tão positivo. Então, por isso que eu deixo essa dica aí para vocês, referente também a consumo de materiais. Então, é uma vantagem que vocês acabam tendo também ao orçar, que você tem essa outra visibilidade, uma outra perspectiva sobre o consumo de materiais também. Outra vantagem que eu gostaria de estar passando aqui para vocês, então, a vantagem de orçar. Terceiro item seria sobre perda de materiais. Então, quando você começa a orçar obras, você tem uma noção maior também sobre perda de materiais. Isso é uma coisa que você vai calibrando mais assim quando você acompanha o orçamento em obra. Então, por exemplo, eu orcei uma obra e essa obra eu acompanho a execução dela e eu verifico ali se realmente estava batendo com o meu orçamento ou não, ou se a perda não estava considerada da maneira correta. Então, as perdas você acaba verificando mais durante a execução da obra. E eu pergunto para vocês, né? Por exemplo, qual que é a perda de concreto que a maioria das pessoas acabam considerando? A perda de concreto. Vamos ver se alguém responde aí. Qual que é a perda de concreto? A perda de concreto que a maioria das pessoas acabam utilizando, vamos supor aqui para um piso, tá? Porque às vezes pode variar. As pessoas acabam considerando 10%, né? Mas o que eu vejo? Na verdade, se eu falar para vocês assim, eu vou considerar uma perda de concreto de 3%, vocês acham isso um absurdo, baixo, impossível fazer? O que vocês acham? Na verdade, assim, como eu falei para vocês, quando você acaba acompanhando o orçamento, né, durante a execução da obra, você consegue assimilar isso muito bem. Então, em uma obra que a gente foi fazer o piso dessa obra, a gente verificou que a perda de concreto foi mínima, chegou a 3%. Então, tipo, é muito baixo. E se vocês forem verificar, por exemplo, em qualquer referência, seja TCPO, SINAP, qualquer bibliografia, não vai estar essa taxa mínima lá de 3%, vai estar 10%. Então, algumas coisas tu já vai pegando com mais experiência. Vocês estão acompanhando? E, na verdade, a perda também, ela varia com duas coisas que eu gostaria de estar passando aqui para vocês. A perda, ela acaba variando também com a repetitividade daquele serviço, porque a gente sabe, por exemplo, que quando você começa uma obra, a primeira vez que você vai executar aquele serviço, a perda sempre vai ser maior. A perda sempre vai ser maior porque a equipe não se adequou ainda, está vendo como funciona. A primeira atividade sempre, digamos, é mais demorada e consome mais material, isso é normal. Então, por exemplo, fazer uma paginação de piso, às vezes, né? Então, acaba consumindo um pouco mais no início da atividade. Mas se a atividade ela tem uma grande repetitividade, então, a perda de material, ela tende a ser menor. Porque, digamos, já vai estar habituado com aquilo, vai ser muito menor a perda referente a isso. Outra coisa também que acaba variando, que é a segunda coisa que eu gostaria de estar comentando aqui com vocês, é também a troca de equipe. Quando há muita troca de equipe, por exemplo, em obra, você acaba tendo um consumo maior de material.
Aí vocês podem me perguntar assim, mas como que eu vou prever que a minha obra vai ter tanta troca de equipe assim? Na verdade, a gente não tem como prever isso, né? Mas o que que acontece? Quando acontece esse tipo de coisa, você já sabe que aquilo vai impactar no consumo de material e vai também impactar no custo da sua obra. Então, isso também é uma outra coisa que acaba variando aí na perda. A gente não tem como estimar, mas a gente sabe que isso é um reflexo que vai causar no custo lá no final, certo? Outro caso que eu gostaria de estar comentando com vocês, que vocês, por exemplo, não vão achar em nenhuma bibliografia externa, uma referência externa, que é, por exemplo, perda de cerâmica para escadas, né? A gente sempre acha uma perda de cerâmica que é, digamos, considerado para tanto, sei lá, piso de sala, piso de cozinha, de banheiro, mas o piso da escada, ela tem uma perda muito maior porque ele possui mais recortes, né? Tem um espelho ali, a medida e tudo mais. Então, realmente, o piso da escada, por exemplo, tem mais recortes, tem mais perdas. Então, são coisas que vocês não acham por aí, mas é uma vantagem que você tem que quando você começa a se aprofundar, a fazer orçamento de obras, você começa a ter uma outra visibilidade. Muitos aqui vão falar, nossa, mas deve ser uma coisa mínima, né? Mas assim, quando depende muito do porte da obra que você está. Então, se a porta da tua obra é muito grande, tem uma repetitividade grande, conforme eu comentei antes, isso pode gerar um estouro lá na frente que você poderia ter prevenido. Vocês entendem? Então, assim, essas são as vantagens de aprender a orçar, referente à perda de materiais. Outra vantagem também é o preço de mercado. Então, você acaba tendo um conhecimento sobre preços de mercado. Se eu perguntasse para vocês aqui, por exemplo, quanto que está a argamassa hoje no mercado? Vocês saberiam me responder? Então, assim, hoje está um pouco complicado responder isso, porque com a pandemia, alguns materiais também acabam variando de preço aí todos os dias, né? Então, a gente sabe que hoje está meio complicado isso, mas, tirando a questão da pandemia, que é um caso atípico, a gente sabe, por exemplo, que você tem uma margem ali dos materiais que você já vai criando uma sensibilidade de custo sobre aquele material. Então, se chegasse para você, por exemplo, um orçamento de cerâmica e você olhasse e você falasse assim, não, mas espera aí, o custo dessa cerâmica aqui, não, acho que tem mais barata, com certeza. Então, você já acaba criando uma sensibilidade também sobre os preços desses materiais, porque você está convivendo com todos aqueles insumos ali, então você já tem também uma noção, uma sensibilidade de preço. Então, essa também seria uma vantagem de orçar. Outra vantagem de orçar também é saber como funciona o pagamento de empreiteiros. Parece uma coisa simples, boba eu falar aqui, né? Mas eu vou dar um exemplo para vocês. No caso, quando você pega um orçamento, você acaba avaliando como a tua mão de obra ela está orçada, como que aquilo está no orçamento. Isso é muito importante, né? Então, por exemplo, assim, algumas pessoas podem pegar o orçamento e verificar aquele orçamento e falar assim, não, mas eu acho que um serviço aqui não está contemplado no orçamento. E às vezes esse serviço está contemplado em algum outro pacote de algum outro serviço, que às vezes a pessoa não viu no orçamento e vai achar que não está contemplado. Então acaba acontecendo isso. Então, alguns serviços que estão em orçamento talvez não são visíveis ali. Então, para as pessoas que entendem, talvez batendo o olho já entendam. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, vamos supor que um engenheiro aqui, ele foi fazer um fechamento de pacote de serviço, né, com um empreiteiro. E esse engenheiro, por exemplo, ele não tem tanta experiência em custo. E o empreiteiro, então, chega e fala para ele assim, mas aqui não está o serviço de verga e contra-verga. E eu cobro tantos reais por metro linear. Se o engenheiro ele for inexperiente, ele realmente vai puxar o orçamento, vai verificar lá que não está descrito o serviço de verga e contra-verga, conforme o empreiteiro falou. Então, o que ele vai fazer? Às vezes ele vai estar fechando um valor com o empreiteiro, um valor à parte, para execução daquele serviço. Mas as pessoas mais experientes,
com certeza iriam falar o seguinte, no caso, eles iam pegar o orçamento, ver o pacote de alvenaria, quanto que está o serviço de alvenaria, e já ia ter uma noção, não, mas o serviço de verga contra verga já está nesse valor do metro quadrado da alvenaria. Então, assim, você começa a sentir essas sensibilidades na hora de fechar também o pacote de mão de obra, né, de terceirizados, você acaba adquirindo essa experiência. Então, isso também é uma vantagem muito boa. Isso acaba mudando um pouco de empresa para empresa, às vezes possui algum critério de medição diferente. Então, também é sempre muito importante quando você entrar numa empresa, por exemplo, vamos supor que você vai mexer com o orçamento, você veja quais são os critérios de medição daquela empresa. Por exemplo, a alvenaria é pago com vão fechado ou desconto vão. Então, vocês têm que assimilar essas informações também na hora de fazer um orçamento. Então, essa seria uma outra vantagem. Certo? Vocês estão acompanhando a linha de raciocínio aí? Vão respondendo, galera. Então, assim, se tiverem pergunta também podem mandar, tá? Então, outra vantagem também seria você conhecer variados métodos executivos, né? Porque vamos supor que você seja um engenheiro de obra, né? E você está em uma obra e você está naquela obra, você só vive no mundo daquela obra. O pessoal que está em obra, ele só vive no mundo daquela obra que eles estão executando. Isso é ruim? Não, mas eu vou dar uma outra versão da história aqui para vocês verem um outro ponto de vista, né? Então, qual que é a vantagem de orçar? Vamos supor que uma obra dure aí em torno de 12 meses, tá? Vamos supor que dure em torno de 12 meses. E se você trabalhasse com um orçamento de obras, em 12 meses, vocês acham quanto que vocês teriam conhecimento sobre diversos métodos executivos? Quantos projetos iriam passar pela tua mão para você orçar? Referente comparado com uma pessoa que só está em uma obra em específico. Então, assim, quem trabalha com orçamentos, por exemplo, em um ano, acaba adquirindo muito conhecimento de muitos métodos executivos. Então, isso também é uma vantagem, que você não está naquele mundinho específico daquela obra. Então, você acaba trabalhando diversos projetos ao mesmo tempo, certo? E outra coisa que eu gostaria de falar também sobre métodos executivos, que é a questão também que você consegue já meio que avaliar, você ter teu acervo técnico ali, você já sabe qual metodologia que dá para aplicar, que talvez seja um custo mais barato, né? Se você tem, no caso, opção de trocar de escopo de algum projeto, você pode estar passando ideias que vai economizar na execução daquele projeto. Então, quando você faz esses comparativos, quando você conhece diversos métodos executivos, você também tem uma opção. Eu até queria compartilhar para vocês aqui um case de sucesso que a gente teve em uma obra, que é referente à troca de um método executivo. Então, assim, a gente tinha uma obra, era uma obra bem grande, e a gente usava laje industrializada. Eu não sei se vocês conhecem, mas é uma laje que a gente compra, que já vem com uma lajezinha e concreto, uma capa em cima em obra mesmo. Então, a gente usava a laje industrializada e a gente fez todo um estudo por trás para a gente mudar esse método executivo. Então, foram várias reuniões de alinhamento, até porque o risco era alto também, né, de trocar de método executivo. E o que acabou acontecendo? Na vez de a gente comprar essas lajes industrializadas, a gente acabou fazendo essas lajes produzidas no próprio canteiro de obras. Então, foi toda uma estrutura, tem que ter toda uma estrutura para fazer isso também, né? Na vez de vir de uma fábrica, a gente acabou produzindo em obra. Comentaram aqui, ó, pré-laje. Isso mesmo, a pré-laje, para quem não conhece. Então, a gente acabou fazendo um estudo dessa troca dessas lajes e a gente acabou trocando 19 blocos de 4 pavimentos e gerou uma economia muito boa. Essa economia foi em torno de 630 mil reais, né, que a gente fez o estudo na época.
Então, claro que tem outros fatores por trás que pode dar uma diminuída, uma alterada nesse valor, mas foi um estudo muito bom, foi um estudo muito bacana, e é muito gratificante você participar disso, de fazer orçamentos de outros métodos executivos e oferecer uma economia dessa para a empresa, né? Então, é só para compartilhar com vocês aqui que também é uma das vantagens de você aprender a orçar, certo? Outra coisa que é vantagem, né, você aprender a orçar, então, é você ter um feeling de custos, digamos assim. Seria uma sensibilidade sobre os custos. Então, assim, quando eu era responsável, né, pelo orçamento de uma grande incorporadora, devido à demanda, eu tive que contratar serviços externos para dar conta de fazer os orçamentos que tinha para fazer na época. E foi 2 serviços de infraestrutura. Então, não era alguma coisa assim tão complicada. Depende para quem tem conhecimento ou não, né? Mas não era assim, uma coisa tão complicada. E o que acabou acontecendo? Quando chegou esse orçamento nas minhas mãos, eu dei uma olhada assim, eu falei, cara, eu acho que tem alguma coisa errada nesse orçamento. Né? Esses orçamentos foram terceirizados. E quando eu comecei a calcular, eu fiz uma conta básica, esse que seria o feeling de custos, quando se faz uma conta básica para verificação. Então, por exemplo, vamos supor, eu peguei aqui o valor de drenagem de esgoto e eu multipliquei pela metragem linear. Então, eu consigo ter mais ou menos quanto que custa por metro linear daquele serviço. E eu fiz a conta, eu falei, não, cara, tem alguma coisa errada. E quando eu fui mais a fundo, comecei a ver o que tinha naquele orçamento e eu comecei a ver que faltava diversos serviços naquele orçamento. Então, eu comecei a anotar todas essas falhas e eu tive que mandar novamente para as pessoas corrigirem, refazerem, enfim. Então, assim, e se eu não tivesse esse feeling, né? O que ia acontecer? Eu ia acabar passando para frente um negócio totalmente errado. Então, essa também é uma das vantagens. Essa obra, ela era em torno de 880 apartamentos e o valor desse orçamento, desses 2 orçamentos somados, dava em torno de 20 milhões e 600 mil. Então, assim, são orçamentos grandes. E, assim, qualquer coisa errada já pode ser uns 2 milhões, 3 milhões, né? Então, tipo assim, como é que fica, né, tua cara? Então, assim, quando você começa a orçar, você também acaba criando essas sensibilidades. Então, isso é muito bom. E quantos engenheiros, né, acabam pegando, por exemplo, um orçamento, passando para frente, às vezes não entende, e às vezes pode ser que aquilo esteja sob responsabilidade do engenheiro, e o engenheiro, às vezes tem experiência ou recém-formado que não sabe da área, acaba não tendo esse feeling e acaba, né, prejudicando a empresa. Então, acaba voltando naquele outro ponto que a gente já conversou também, que é referente a perder dinheiro, fazer a empresa perder dinheiro. Então, isso também é muito importante e é uma vantagem muito legal que você acaba adquirindo aí durante a experiência que você vai adquirindo com o orçamento de obras. Certo? Aí vocês podem me perguntar assim, né? Mas, Marielle, beleza, achei massa o orçamento, né? Falei sobre algumas vantagens aqui. Vocês vão falar assim, ah, legal, mas eu não sei interpretar ou eu não tenho experiência com orçamentos para chegar nesse nível assim já de cara, enfim. E o que eu tenho para falar para vocês é que, na verdade, assim, ó, as obras, elas têm padrões, então ela não é uma coisa assim tão complicada. Quando você começa a orçar a obra, você acaba verificando que, por exemplo, não muda muita coisa, a base é a mesma. Então, você entendendo uma vez o orçamento, fazendo ali, entendendo tudo realmente como funcionam os coeficientes, enfim, tudo que eu falei aqui para vocês. Então, vocês acabam identificando padrões. Claro, tem umas diferenças, mas você vai identificando padrões. Então, é uma coisa que, digamos assim, não é assim tão absurda, sabe? Não é assim um pesadelo, um bicho-papão, tá? E outra coisa que também vocês podem falar assim, ah, Maria, beleza, mas assim, eu não tenho tempo para aprender ou para entender de orçamento, não tenho tempo para isso. Vocês podem me falar isso também, né? Mas, assim, quanto tempo você acha que levará para fazer um orçamento?
né? Vocês acham que vai muito tempo para fazer um orçamento ou não? As pessoas aí poderiam me responder? Então, assim, tempo é muito relativo. Tempo depende da complexibilidade da obra. Isso porque eu vou dar uma noção de tempo aqui para vocês, só para vocês pegarem, né? Uma noção aí. A minha maior obra que eu fiz até hoje em orçamento, ela era em torno de 85 milhões. Ela era uma obra de alto padrão, eram de 5 blocos. E esse orçamento, eu demorei em torno de 2 meses e meio para entregar esse orçamento e apresentar esse orçamento, mas eu não fazia somente isso, eu levava outras também atividades em paralelo. Então, isso é uma obra grande, gigantesca, que deu trabalho mesmo para fazer, orçar, enfim. Então, deu em torno de uns 2 meses e meio. Claro que também com uma equipe, né? Não só eu sozinha, mas, tipo, eu tinha pessoas que faziam cotações, enfim. Mas é uma obra grande só para vocês terem noção de tempo. Tem outras obras pequenas, por exemplo, já de casas, vamos supor aqui, de 150 mil reais, que eu já orcei também, que você acaba fazendo o orçamento em 2, 3 dias, né? Também tendo a equipe ali, por exemplo, já de cotação, mas são obras pequenas, então só para vocês verem, que às vezes o tempo de você aprender um orçamento, às vezes você pode começar do básico, né? Por exemplo, de uma casa que você vai levar pouco tempo para fazer. Lógico que se você está iniciando o orçamento, você vai levar mais tempo até você pegar realmente o jeito, né, de fazer, enfim. Mas você vai levar pouco tempo para fazer comparado com os benefícios que tem por trás disso, né? Então, assim, tempo para aprender de orçamento é muito pouco tempo se você for ver comparado com outros serviços, outras atividades. Então, é uma coisa que você pode trabalhar em cima para você aprender mesmo, certo? E muitas pessoas, né, por desconhecer de orçamento, às vezes querem passar longe de orçamento, acham um orçamento complicado, enfim, mas gente, assim, orçamento ele tem muito a agregar à obra, à empresa, onde você trabalha, com certeza tem muito como agregar. E o que eu falo para vocês é comece a ver as coisas que há de bom no orçamento, né? Às vezes uma dica aqui para vocês também, que já aconteceu com uma pessoa próxima, que ela não estava, por exemplo, tão feliz na área de engenharia civil, ela estava trabalhando em obra, ela não estava tão feliz, mas não é que ela não era para ser engenheira civil, por exemplo, mas às vezes tu pode mudar um pouco o foco da engenharia civil, conhecendo alguma outra área, né? Então, por exemplo, o orçamento de obras é uma área que é totalmente diferente de quem está executando lá em obra. Assim como o planejamento é uma área também totalmente diferente. Então, quando você acha que você não está se identificando na profissão que você está, às vezes tenta mudar um pouquinho a rota, que às vezes você pode acabar se identificando, né? Então, o que eu falo para vocês é que extraia o que há de bom no orçamento. Existe tantas informações valiosas e um pedaço de papel, que seria o orçamento. Existem tantas coisas valiosas. Então, assim, extraia as vantagens que há do orçamento. E recapitulando aqui para vocês, então, as vantagens que eu acabei falando, que seria, então, consumo de material, é uma vantagem muito boa, perda de material, que você vai ganhando com experiência, preço de mercado, que você vai ganhando também ali noção de preços que há no mercado dos insumos, métodos construtivos variados, que você consegue, então, fazer essas trocas de métodos, né, quando é possível fazer alteração de escopo, pagamento de empreiteiros, que envolve aquela parte de critérios de medições, então você também acaba envolvendo isso. Feeling de custos, que seria a sensibilidade que você acaba adquirindo referente aos orçamentos. E também o mercado amplo e pouco concorrido, que foi a primeira coisa que eu falei, que é uma vantagem também. Então, assim, tirem vantagem de tudo isso. Sério, tem muita coisa boa dentro de um orçamento. Certo? Então, para finalizar,
Algumas pessoas estão me acompanhando aí no Telegram. Eu estou passando algumas atividades referente a cada final de live. E sobre essa live que eu passei aqui para vocês, então, esses conteúdos, eu vou deixar a atividade lá no Telegram hoje, que é a atividade número 2, que hoje é o segundo dia de live. Temos mais quarta-feira e quinta-feira, que eu vou estar esperando vocês, conto com a presença de vocês. E a atividade de hoje, então, é bem simples. Eu queria que vocês pegassem um orçamento. Às vezes, muitas pessoas aqui nunca tiveram contato com o orçamento, né? Se vocês pegassem um orçamento, dá para procurar na internet também, com certeza vocês vão achar. E você analisar um orçamento. Então, a atividade de vocês seria analisar um orçamento, vocês verificarem ali quais que são as dúvidas que vocês vão ter sobre aquele orçamento, quais que foram as dificuldades. Se você acha que, por exemplo, tem algum serviço que não está contemplado no orçamento, você fazer realmente análise do orçamento para ver como que você se sai sobre uma leitura de orçamento, para você tentar entender como funciona, né, o orçamento. E também eu queria que vocês pegassem mais de um orçamento, porque vocês vão ver que os orçamentos, eles têm padrões. Então, eu gostaria que vocês pegassem mais de um orçamento para vocês verem que o orçamento, ele tem padrão e também tem algumas divergências. Então, você já consegue notar ali o que ele tem de padrão e o que é de divergente. Então, essa seria a tarefinha de hoje, bem simples, mas que com certeza aí já é uma evolução para vocês pegar um orçamento, porque eu até então, antes de trabalhar com orçamento, nunca tinha pegado um orçamento assim na vida para ver, ler, entender. Então, eu também estou aberta aí para quem quiser tirar dúvidas sobre orçamento, tá bem? Vou deixar em aberto, então, para perguntas também. E a atividade está no Telegram. O meu Telegram ele está no link na minha bio aqui no Instagram. Então, vocês podem entrar lá e verificarem a atividade. Estou postando lá todos os dias, tá bem? Muito bom. Obrigada, gente. Obrigada por terem comparecido em mais uma live. Vocês são sensacionais. Então, vou finalizar. Boa noite para vocês e até a próxima.